Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Talento, continuando esse papo super gostoso com a Gabriela Catai e com a Fernanda Manprim. Palmas pra todo mundo, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e vamos continuar esse papo. Gabriela, da última vez a gente deixou aqui um gancho no programa que é para falar um pouquinho das suas profissões, que você hoje é professora, né? Como é que é assim, tem muita mãe e pai que vem aqui pro Grupo MGT e fala assim, ai, não sei se eu quero colocar meu filho em qualquer coisa artística, porque vai morrer de fome, porque não vai conseguir trabalhar, porque a gente ouve de tudo. É lógico que a profissão de artista é tão ampla, que como é que é assim, as suas profissões, o que você faz? Porque até para as mães saberem aí que é um trabalho sério. Como é que você sobrevive nesse Mas é que existe uma curiosidade. Selva de pedra. Os pais, eles às vezes têm a informação, existe a pessoa que tá no sucesso na TV aparecendo em evidência, mas existe todo um trabalho por trás, né? Inclusive o Marcelo vai lançar o livro que fala sobre bastidores, a importância dos profissionais dos bastidores. Sim. Então, acho que amplia tudo isso, por isso que é importante a gente saber. Fala um pouquinho como que é essa vida. Então a pergunta direta para essa mãe que acha que a pessoa vai morrer, como é que você sobrevive, como que eu Gabriela? sobrevivo? Olha, eu vou ser sincera, não é uma vida fácil. É claro que a gente precisa planejar de alguma maneira. E eu só fui percebendo que eu precisava de um planejamento depois que eu já estava no meio do olho do furacão, né? Mas quando eu era mais jovem, quando eu comecei a cantar com 15 anos, falei no outro bloco, né? E aí eu já comecei a ganhar meu troco, né? Comecei a cantar profissionalmente com 15 anos. Você cantava aqui em Londrina, Isso, em bares, isso. assim? Legal. Comecei no teatro, né? Aí peguei meu primeiro cheque enorme, gastei Ai, tudo em delícia. roupa, em disco, em livro. Delícia! E aí, depois disso, eu tive uma banda, né? Logo no meio do processo do espetáculo, que nós ficamos em cartaz, a gente já montou uma banda com os próprios músicos do espetáculo e começamos a tocar. E eu tocava todo final de semana, aquilo deu certo. Então, já comecei a ganhar um troquinho e comecei a perceber que, poxa, aqui é um lugar legal, uma coisa que eu amo fazer, vai dar tudo certo. Você estava estudando ou você já tinha se formado? Não, tinha 15 anos. Ah, tá, porque a gente conversou no outro programa que você, por formação, é psicóloga. Eu Então, tava assim... no colegial. Nossa! Tava fazendo colegial Estudava e ainda fazia shows. Mas gente jovem dá conta. Tem muito pique, Depois de um tempo a gente vai ficando cansado. Eu dava eu tô super nesse conta. tempo. Eu também. Eu já cheguei nesse tempo. Né? Eu já acordo cansado. E aí, sentia que não ia poder viver daquilo, né? Que então eu precisava de uma graduação, de um curso superior. Também estava falando sobre essa coisa da multiplicidade, né, das pessoas. Eu sempre senti que eu era assim. Eu dançava, eu fazia balé, eu dava aula de balé, já cantava no coral, cantava nas bandas que eu tinha, estudava. Adorava psicologia, conheci algumas pessoas que estavam estudando, porque eu comecei a cantar muito nova. Então, eu cantava em festas universitárias. Meu Deus. Então, eu conhecia gente que estava na faculdade e isso, pra mim, começou a ser influência. Né? Então, eu falei, não, se eu for estudar, eu não quero estudar música, eu quero estudar psicologia, uma coisa que é legal, não sei o que dizer. Beleza, começou a fase do cursinho, não passei. Veio outro vestibular, não passei. Eu falei, vixe, se eu não estudar, de verdade, eu não vou passar, né? Falei, então, peraí. Parei de dançar, parei de cantar. 1 ano. Sentei e estudei. Estudei, passei no vestibular, passei na faculdade que eu queria, passei bem, tranquila. Passei em várias faculdades, pude escolher. Nossa, então, maravilha. tipo, eu precisava disso. Eu precisava parar um pouquinho e estudar. Claro, focar, né? Focar. Então, eu acho que tudo é isso. E que tem a ver com o que você falou de planejamento também, né? Planejamento. Mas isso eu fui descobrir bem depois ainda. Sim. Aí fiz o Pois Léo, nada, fiz você faculdade. ainda tava nova, tem gente que não descobre. Tem uma vida inteira, né, pela frente. Tava novíssimo, tá em muita vantagem. E aí, beleza, né? Então, depois que eu parei, que fui fazendo faculdade, voltei a cantar, voltei a fazer todas as coisas artísticas enquanto eu fazia faculdade. E a vida foi seguindo, Quando eu me formei em psico,
eu cheguei numa encruzilhada. Que eu falei, e agora? Eu vou abrir um consultório? Eu vou prestar um concurso? Eu vou pra música? Eu vou continuar fazendo shows? O que eu vou fazer, meu Deus do Deu céu? um pane. Deu um pane. Deu um pane. E antes disso, os meus pais nunca me pressionaram. Do tipo, você tem que ter uma profissão, você tem que fazer uma faculdade. Isso nunca rolou em casa. Eles sempre, A gente como já eu se tava cobra falando, muito, já eu tem me uma cobrava. pressão dentro da gente muito grande, né? eu me cobrava. Se outra pessoa ficar ali pressionando, talvez você tome uma decisão errada, que não é o que Exatamente. você quer. A gente tem um tempo pra assimilar o que a gente quer, onde a gente quer seguir. Também acho. É muito importante ter pais, assim, com essa Que dá um habilidade, com essa sensibilidade pro filho. Que dá um espaço, né? Exato. Para o próprio sujeito pensar sobre o que ele é e o que ele quer ser. E o que ele quer fazer, né? E eu acho que os meus pais foram muito legais nesse sentido. Porque meu pai ele sempre falou assim pra mim, vai lá e faz, depois você resolve. Vai lá e faz. Faz vestibular, você passar, você decide. Mas isso você não vai te dava fazer. uma tranquilidade? Claro que né? dá. Um respaldo Até muito hoje, grande. assim, quando eu decidi abrir minha escola, eu falei, pai, não sei o que, e agora? Ele falou, abre, se não der certo, você fecha. Simples. Que maravilhoso, Tudo né? ele lida desse Gente, jeito. Então nessa, eu fui fazendo coisas, fui fazendo. Com essa segurança também de que, ó, eu tenho um pai aqui, uma mãe, que vão me ajudar em tudo que eles puderem, né? Então, cheguei nessa encruzilhada, voltando naquela história. Cheguei nessa encruzilhada, eu falei, e agora, cara, o que eu vou fazer, né? Então, rolou uma crise existencial muito grande, que antes não tinha rolado. Foi rolar quando eu me formei, eu tava com 24 anos. Novíssimo. Falei, o que eu vou fazer agora? 25, tá? 24, 25. E agora? E aí eu fiquei uns 2 anos meio patinando. Sem saber muito bem o que fazer, tal. Aí testei um negócio aqui, testei um negócio ali. E nisso eu já tinha as clusters. Porque sim. o trabalho das clusters começou no coral. E o que é as clusters? Explica pro pessoal, pra quem não As conhece, clusters. as Cluster Sisters. Eu, a Giovanna e a Maitê, nós nos conhecemos no coral, da UEL. Da UEL. Uhum. Isso. E a gente sempre teve paixão por música vocal, né? Então, aquela experiência de coro era uma coisa maravilhosa pra gente. Só que eu já cantava na noite, desde menina. E as meninas estavam querendo, a Maitê principalmente chegou pra mim e falou, tem esse som aqui que é legal pra caramba, esse aqui. E eu já tinha uma banda de blues, que eu cantava blues com alguma influência de jazz e tal. E aí ela falou, olha isso aqui que legal, e trouxe um disco pra mim das Angel Sisters, que é um grupo de swing jazz que fez muito sucesso nos Estados Unidos na década de 40. E ela falou assim, eu queria fazer um negócio desse aqui. Daí eu falei, vamos fazer? Porque eu sou desse tipo, Se não der certo, Bora. depois... Se não der certo, tudo bem. Aprendi com meu pai. E aí a gente pegou e começou a ensaiar. Eu falei, tá, beleza, eu tenho um monte de músico que eu conheço, que são meus amigos, e só que nós vamos demorar pra tirar esse negócio aqui. Porque ninguém sabia escrever partitura, ninguém sabia ler partitura, não existia partitura daqueles arranjos, então a gente sentou com o ouvido colado no rádio, tirando os arranjos vocais, 3 vozes, que é um negócio difícil, então nós demoramos muito tempo. A gente se encontrava todo sábado à tarde, essa coisa da organização, sabe? Isso é importante. Planejar, vocês já estavam A gente não estava planejando não, mas a gente era organizada nesse sentido. Já é um caminho. Hoje eu me planejo. Então, se eu tiver que dar uma dica para alguém que está começando, seria isso. Eu não tive uma escola necessariamente que falou para mim, faça assim, faça assado. Eu fui aprendendo Testando. as coisas fazendo, né? E aí, então, a gente se encontrava e a gente começou a tirar aquele som, até que, de repente, a gente tinha um repertório de 17 músicas. Eu falei, agora dá pra fazer um show. Então, peraí que eu vou falar com meus amigos músicos ali e tal. A hora que os meninos viram a gente cantando, eles falaram, o que é isso? Porque Ficaram encantados. era bonito, né? São 3 vozes bem harmonizadas, de 3 amigas que tinham afinidade. Ou seja, pode não ser a melhor coisa, mas tinha verdade naquilo, sabe? Hoje eu lembro, eu penso, sabe? Tinha verdade, tinha muita verdade, por isso que as pessoas gostaram, se identificaram. E como você falou, a música era da década de 40, né? Mais ou menos nessa época. E vocês se vestiam a caráter, né? Sim. As 3. Sim. Então eu acho que isso já dava um charme muito grande pra vocês, Sim. né?
E até isso, Fernanda, eu acho que é uma coisa importante pro artista. Ele tem que pensar no todo. Eu, na minha vida, vou no shopping comprar um negócio, vou no mercado, eu ando bem esculachada, assim, sabe? Eu gosto de conforto, sabe? Só que quando você se propõe a estar no palco, isso eu aprendi no teatro, a gente precisa estar extra cotidiano. Não pode ser a mesma coisa que é a minha vida na minha casa, com os meus cachorros, com a minha família e do jeito que eu vou no supermercado. Então... Tem que ter uma transformação. Tem que ter uma transformação. Isso faz com que as pessoas gostem daquilo. Acho que encanta os olhos, né? Mas isso eu também aprendi fazendo. Depois que eu já tinha feito. Mas eu senti essa necessidade de, tipo, que a gente precisa chamar atenção de alguma forma. O que eu acho que acontece, às vezes, é a pessoa confundir. Porque o ator, ele sabe quando ele está construindo um personagem, quando ele é um personagem e quando ele não é. O músico não. Principalmente o cantor. Muitos deles confundem essa postura em cima do palco com a sua vida cotidiana. Certo. E teve um momento da minha vida, quando eu entrei nessa encruzilhada, que eu falei psicologia ou música, eu fiquei assim, né? O que pesou foi o brilho do meu olho quando eu cantava, quando eu fazia música, quando eu estava numa vida artística. Mas acontecia um preconceito muito grande, de colegas, de pessoas da área acadêmica, da psicologia, para dizer assim, mas você não pode ser uma psicóloga que está no palco, porque você se veste toda diferente, porque você, na época, eu fazia um show... Gente, que coisa mais maluca. Nossa. É maluco, mas existe. Coisa mais doida. Talvez alguém se identifique com isso que eu tô falando. É bem comum até. Muito Os comum. colegas dela estão assistindo. Eu acho que Olha que risada assim, maléfica. Essa foi terrível. E é complicado, porque na profissão que eu tinha escolhido, que era psicologia, se eu fosse para psicologia clínica, tem aquela coisa, né, da imagem do analista, do psicólogo, que precisa ter uma neutralidade. Beleza, eu entendo isso, concordo, tá tudo certo. Só que às vezes a gente esquece que as pessoas são humanas e que elas têm a vida delas. Só que as pessoas vão te julgar, né? Isso. Infelizmente. Então esse julgamento rolou. Uhum. E, então eu fui obrigada a escolher. E aí eu escolhi a música. Isso é cruel, né? Porque... É um pouco. Mas eu acho que as pessoas são múltiplas. Depois de um tempo, eu vejo chegando lá na minha escola, engenheiro, professor de universidade, gente que depois de mais velho, assim, depois de adulto, fala, não, porque quando eu era jovem, eu fazia aula de violão e eu gostava tanto. E depois eu fui passando concurso, não sei o quê, a foi vida deixando foi pra deixando. trás. E aí começa a sentir um vazio existencial e quer voltar para fazer arte. De alguma maneira. Como isso é importante pra nossa vida. Isso. Tava Importante conversando com demais. você sobre isso no camarim, né? Eu acho que a arte, ela ajuda as pessoas a viverem de uma forma mais saudável, mentalmente. Mais leve. Mais leve, elaborar questões. Então, por isso que eu acho que a arte é importante na vida das pessoas. E por isso que eu acho que o nosso ofício, ele é um ofício importante para a nossa sociedade. Desde um ator a um artista plástico, a um músico, enfim, inúmeras formas artísticas que a gente tem aqui. E quando as pessoas vivem isso, elas vivem melhor. Elas encontram saídas mais criativas para a vida delas, sabe? Perfeito. Então, por isso que eu acho que a arte, ela realmente constrói seres humanos melhores, Legal. mais sensíveis. Lindo. Aí a gente volta para aquela questão da profissão, né? Como escolher um ofício? As pessoas precisam ter um ofício, né? Claro. Como escolher um ofício? Você vai fazer aquilo ou que você acha que dá dinheiro, ou que você tem habilidade, que para você é fácil, certo? E aí, eu acho que quando a gente escolhe pelo dinheiro, com o objetivo final, a gente interrompe um processo. Então, eu acredito muito que precisa fazer parte da sua verdade, de alguma maneira. O ofício que você escolhe. Eu escolhi a música, eu escolhi a arte. Eu nunca pensei em viver disso, em ganhar dinheiro com isso, em enriquecer com isso.
Eu só não tive condição de fazer outra coisa. Tem um artista em Curitiba. Emocionalmente falando. Aham. O Plá, que é um cantor em Curitiba, alternativão, a gente chama o Raul Seixas, curitibano. E ele sempre fala, eu não vivo de música, eu vivo a música. Ela é a minha vida. Ai, que Eu acho super bonito, eu acho é uma maneira da gente enxergar nosso ofício como parte da nossa existência, Uhum. né? Então, eu acho que se você leva a tua profissão, teu ofício nesse sentido, Ele vai dar certo, claro cara. que vai. E Então, você Eu acho, vê eu assim, acho muito corajoso isso. Eu acho Porque que Muito. poucas pessoas têm tem coragem. essa coragem de falar, eu vou fazer o que eu gosto, É. eu quero viver o que eu gosto. Uhum. E não eu quero ver o que vai me trazer segurança, o que vai... E eu acho, Fer, que isso é sucesso. É. Isso é sucesso, porque às vezes as pessoas acham que o sucesso é a fama, né? Então essa minha experiência de ter passado por um reality show, ficou muito claro isso pra mim. Ai, Gabi, isso é importante a gente falar, porque a gente, assim, eu acho que muita gente vai se identificar e quer saber um pouquinho mais sobre isso, como foi, porque vocês foram pro Superstar através do Cluster, né? Do Cluster System. Sim. Então, assim, conta pra gente como foi essa experiência. Foi incrível, Fer. Foi uma coisa maravilhosa. Foi mais uma escola que a vida me proporcionou, né? Que é entender como se relacionar com as pessoas, como se profissionalizar, porque nesse momento eu precisei me profissionalizar. Um trabalho que começou despretensioso, lembra? Começou Por causa do Uhum. grupo, isso, coral. nananana. Uhum. Começou despretensioso, de repente a brincadeira foi ficando séria, de repente a gente tá na televisão, de repente, um milhão de coisas, e aquele desejo de aproveitar aquilo ao máximo. Então, Porque é tudo muito rápido, né? A partir do Tudo momento rápido. que você já foi Não, selecionada... e até você parece aparece assim, na aí TV. cheguei na TV, aí atingi meu Agora- objetivo, agora agora acabou. deu tudo certo. Essa é a nossa maior preocupação, porque muita gente tem como objetivo final aparecer na televisão. né, E a nossa preocupação é essa, explicar para o pessoal. isso né, é que- um erro, na minha opinião. Uhum. Eu acho que isso é um erro muito grande, porque esses momentos eles são muito efêmeros. É uma trajetória, né? É um processo. Uhum. Ninguém se torna artista da noite pro dia. Ninguém se torna médico da noite pro dia. Ninguém se torna um engenheiro da noite Não pro é a dia. TV que vai deixar ele famoso ou Exatamente. profissional, né? Né? Ou um super artista, um bom artista, Uhum. uma pessoa. A arte, ela é um ofício. Vamos partir daí. Se a arte é um ofício, eu preciso estudar. Muito. Eu preciso me profissionalizar, eu preciso ter postura, não é? Então, eu acho que isso é muito importante. Que as pessoas que estão começando, pensem nisso. Se é viver aquilo de uma forma como um hobby, ou se há um desejo de se profissionalizar. E como se profissionalizar, né? Então, buscar uma escola, buscar bons professores, Referência. referências, se alimentar daquilo que aparece. Por exemplo, eu sou cantora, eu vou me alimentar do que tá atual, mas eu vou resgatar o que aconteceu, a história. Tem que trazer do muita que- informação, Muita informação, né? tem que estudar, tem que estudar. Não dá pra você ser um bom médico, um bom cirurgião se você não estudar. Então tem que estudar, sabe? Como você vai estudar? Existem inúmeros caminhos. Você pode ir para a universidade, você pode ir para uma escola, você pode fazer aula particular, você pode... Hoje tem um monte de coisa na internet, também tem que saber filtrar, né? Porque a internet sim, é meio isso perigosa. muito importante. Então, e planejar, sabe, uma trajetória. Eu não planejei muito a minha trajetória, ela meio que foi acontecendo. Quando eu me liguei disso, que foi logo depois do programa, eu falei, cara, aconteceu um negócio muito legal comigo e definitivamente é isso que eu vou fazer da minha vida, fim da história, vamos parar de ficar em dúvida aí, né, em bater cabeça, é isso que eu vou fazer da minha vida, é possível, não vou morrer de fome, né, Pra Sim. tranquilizar, né? Tranquiliza os as pais. mães e os pais que estão assistindo. porque a construção de qualquer ofício é difícil, não é fácil, qualquer um que você escolha. A arte não vai ser diferente. Só que o problema da arte é que ela é fantasiada. Para você ser um bom artista, ou você tem que estar na televisão, ou você tem que ter muito Perfeito. dinheiro, ou você tem que ter um monte de like Que é na a fama. internet, né? Que é a fama. Então, eu acho que a gente não pode confundir as coisas nesse sentido, né? Então, existe sol para todo mundo. Sim. Você pode ser um artista da televisão, você pode ser um artista da internet, você pode ser um artista de um nicho menor, de um nicho da sua cidade, né?
onde está a realização? Pode estar na formação das pessoas, Na formação das ajudando. pessoas, como professor, que é um, Que é um caminho maravilhoso. que eu escolhi também. Você vê o quanto você admirou a sua mestre, né? Completamente. Eu tenho meu trabalho artístico e, paralelamente a isso, eu tenho a minha escola de música, né, que a gente trabalha com essa parte da formação. Porque eu gosto de dar aula. Às vezes eu vejo gente dando aula que não gosta. Eu gosto de dar aula. E eu descobri isso recente também. Que aqui, isso me enche de satisfação. Então, eu acho que ser professora, comunicar, eu acho que é uma habilidade que eu tenho também, sabe? Porque, Claro, exige uma didática, né? Não é... não sei se eu tenho essa parte, Claro mas... que sim. Mas eu tenho prazer nisso, eu tenho satisfação. Eu acho que de alguma maneira eu consigo me comunicar. E aí, então é uma forma também, mais um bracinho das nossas inteligências, das nossas possibilidades, das nossas potências, sabe? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que eu adoraria continuar o papo. Acho que a gente deveria ficar muito aqui até... gostoso. Muita deveria informação, ficar aqui muita dica, até semana que vem. Mas o Papo Talento de hoje, infelizmente, a gente acabou. Obrigado, amei. Ai, Eu adorei estar aqui. Amei, Foi muito gostei A gente demais. marca outro, daí a gente fala só de Isso. uma coisa específica. A gente tem que marcar um num café, assim, que a gente senta na mesa, bate um papo. Gente, muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo Papo Talento, gente. Até mais. Tchau, tchau.